de uma eleição, possível vitória aí do ex-presidente Lula, porque no seu discurso, quando foi presidente, lutava muito pelo fortalecimento da região do Mercosul, fortalecimento dos BRICS. Eu queria ouvi-lo sobre essa questão, trazendo um pouco essa discussão para a nossa eleição aqui e o que podemos esperar numa política pós-futura mediante esse cenário mundial. Muito bom isso aí, né? Bom, primeiro, eu não vou repetir aqui, mas Lula vai vencer domingo no primeiro turno e vai vencer com 53%. Se chegar a 54%, não sonhem com mais do que isso, mas não precisa. A lei diz que é um voto além dos 50%, mas se ele tiver o que está indicando o IPEC, por exemplo, eu já projetei o número de votos válidos, 112 milhões, se der o que o IPEC está projetando, ele vai ter 60 milhões contra 38. É uma surra de grandes consequências, 22 milhões à frente, né? No primeiro turno de 2018, o Bolsonaro teve 49 milhões. Então, ter 38 agora significa encolher, mas, de qualquer forma, são 38 milhões, respeitável. Sim. Capital de voto, né? Bom, agora, o Lula, a posse dele já vem sendo esperada há muito tempo. Isso eu estou falando, né, faz muitos meses. O mundo está contando, igual nós contamos, faltam tantos dias para a posse. Então, a partir de domingo ainda vem mais 90 dias, né? O mundo também está fazendo essa contagem. E o que vai mudar no mundo, Cosme? Vai mudar muita coisa. Pô, professor, mas você acha que um cara só pode fazer isso? Não é um cara só. Ele vai se somar ao Xi Jinping e ao Vladimir Putin, e vai se somar ao Irã, e vai se somar à Síria, e vai se somar aquilo que nós chamamos no mundo do eixo da resistência. Todo mundo que luta contra o imperialismo, apesar de não ter um pacto formal, mão dadas e tal, mas nós lutamos contra o mesmo inimigo, que é o imperialismo estadunidense, o inimigo da humanidade. Então o presidente Lula, já muito experiente, calejado, ele vai retomar estes órgãos que você mencionou aí, Unasul, CELAC, né? Banco do Sul, e principalmente o BRICS. O BRICS, mesmo sendo o B, esse inominável, e o I do BRICS também é ruim. O Narendra Modi é um homem de direita, ele é supremacista hindu, né? Ele persegue cristãos e muçulmanos, mas apesar disso, você veja que o inominável não faltou em nenhuma reunião, não é? E seguiu ali o que a China e a Rússia estão determinando. Ele assina os manifestos, as resoluções finais, né, sem nenhum reparo. Claro que os nossos diplomatas, ninguém chega na hora lá e apresenta um texto, já está sendo costurado, mas todos os documentos que exararam das reuniões que ele participou foram na linha, né, do progressismo. Então ele apesar de ruim politicamente, ele não causou um dano ao bloco. Bom, mas se ele não causou um dano, imagina que então com a mudança de governo do Lula. O Lula é o grande idealizador do bloco. E eu nunca esqueço, é bom a gente lembrar sempre, né? As Assembleias Gerais da ONU são sempre em setembro. Setembro de 2006, o Lula, inclusive, era candidato à reeleição, que seria no mês seguinte. Mas o mundo inteiro falava em uma sigla BRIC, não tinha o S de África do Sul, né? É BRIC para cá, presta atenção no BRIC, BRIC para lá. Aí o Celso Amorim, né, e os chanceleres dos outros três do BRIC reuniram lá, falaram, pessoal, todo mundo falando desse BRIC, e se a gente formasse o bloco? 3 anos depois, em 2009, quase no finalzinho do segundo governo do Lula, surge este que é um bloco que dá 40% da população da Terra e 1/4 do PIB da Terra, né? Que vai, inclusive, agora começar a expandir, o chamado BRIC Plus. Tem pedido de ingresso da Argentina, da Arábia Saudita, da Turquia e outros países mais. Eles vão ser aceitos aos poucos, né? Com muita cautela. Então, a presença do Lula, a posse do Lula, vai fortalecer este bloco de países que lutam por um mundo multipolar, ao mesmo tempo
que contribui na luta contra o neofascismo mundial, que é a essência do Lula. Lula é um patriota, é um democrata sincero, né? A gente vê pelos discursos dele, né? Então nós vamos viver uma nova situação aí no mundo. Eu estou muito, digamos assim, aliviado, esperançoso. Nós não vamos recuperar o atraso que o Brasil entrou nesses anos, né? Nesses 4 anos, mas nós vamos respirar liberdade, respirar democracia, respirar respeito às instituições, né? Bolsonaro ontem atacou o Moraes novamente, né? Então isso não vai mais acontecer no presidente Lula. A imprensa não será atacada e humilhada, né? Então nós vamos viver bons momentos, viu? Eu estou muito esperançoso. O papel do Lula no mundo é significativo.